Olá! Hoje a gente vai mergulhar em Gênesis capítulo 26. Isso aí. Temos aqui para nossa conversa o material do Maná Online e também do Comentário Bíblico Adventista. Duas fontes ótimas. A ideia é entender melhor as provações do Isaac, sabe? A fome, a relação dele com o Abimeleque, os filisteus. E aquela questão dos padrões de família que se repetem, né? Bem interessante. Exato. E o que a gente pode aprender com isso tudo? As fontes falam muito de fé na dificuldade, fidelidade de Deus, Essas coisas. a influência de uma geração para outra também. Isso. Então, vamos lá. Vamos começar a desembrulhar isso. Primeiro ponto. A fome na terra. Uma crise daquelas. Isaac está lá, passando aperto com a fome em Canaã e pensa logo em ir para o Egito. Sim. Que era o caminho, né? Sim, o caminho mais óbvio, talvez. Mas aí Deus entra na história. E fala para ele ficar em Gerar. Qual é a instrução exata ali? A promessa. Olha, em Gênesis 26, versículo 3, Deus fala: "Fica nesta terra, e eu estarei com você e o abençoarei." Ah, então a presença de Deus está garantida ali. Exato. E o Maná Online traz uma visão interessante que a dificuldade não era sinal de Deus ter sumido, sabe? Entendi. Era tipo uma oportunidade? Isso, uma oportunidade para Deus agir, para se manifestar. E essa promessa toda, ela tá ligada também à promessa feita a Abraão, o pai dele. Por causa da obediência de Abraão, né? O versículo 5 fala disso. Precisamente. E tem uma conexão teológica que o Maná Online faz que é fascinante. Conta aí. Eles traçam um paralelo. Assim como Isaac recebe a promessa pela fidelidade do pai, Abraão, Sim. eles comparam com a salvação em Cristo que a gente recebe pela fidelidade de Jesus, não por mérito nosso. É uma ideia de bênção que vem pela fidelidade de outro, entende? Nossa, que paralelo forte. Mas olha só que curioso, né? Logo depois disso, o Isaac... Ele tropeça. Exatamente. Mesmo com a promessa fresquinha, a história do pai na cabeça, ele comete o mesmo erro. É verdade. Diz que a Rebeca, a esposa, é irmã dele. Por medo. Medo do povo de Gerar. É impressionante como esse padrão se repete. E aí... Aí, assim como aconteceu com Abraão, o rei local, Abimeleque, descobre a verdade. O mesmo Abimeleque, ou outro. Então, o comentário adventista acha que Abimeleque podia ser um título, tipo faraó, sabe? Não necessariamente a mesma pessoa. Faz sentido. E aí, o Isaac leva uma bronca. O Maná Online usa isso para mostrar como esses traços, tipo o medo que leva à mentira, podem passar de pai para filho. A influência, né? A herança familiar não é só de bênção. Mas o mais estranho, ou talvez não, é que depois dessa falha... Ele prospera. E como prospera? O comentário adventista destaca aquela colheita 100 vezes mais. Isso lá em Gerar. Uma bênção absurda, mas que, claro, traz consequências. A inveja. Exatamente. A inveja dos filisteus está lá no versículo 14. E o que eles fazem por causa dessa inveja? Começam a complicar a vida do Isaac. Eles entulham os poços que o pai dele, Abraão, tinha cavado. Poços são vitais naquela região, né? Nossa, que golpe baixo. Água era tudo. Totalmente. Isso força Isaac a se mexer, a cavar poços novos. Mas não é fácil. Enfrenta a briga, né? Os nomes dos poços mostram isso. Sim, Ezeque, que significa contenda, briga, e Sitna, inimizade. Mas ele persiste, continua cavando. E aí, finalmente encontra um lugar de paz. Isso, ele acha um lugar sem disputa e chama de Reobote, que quer dizer lugar espaçoso, reconhecendo que foi Deus quem deu aquele alívio. O Maná Online vê aí uma lição, né? Sim, sobre perseverança. E sobre como a bênção de Deus continua, mesmo com gente tentando atrapalhar. Essa fase em Reobote traz uma certa calma, mas ele não fica lá para sempre. Ele vai para Bersebé. Berseba, um lugar muito significativo para a família, para o pai dele. O que acontece lá? Lá ele segue o exemplo de Abraão. Levanta um altar e invoca o nome do Senhor. Um ato de fé público. Mostrando a continuidade da aliança. Exato. E ali Deus aparece para ele de novo, reafirma a promessa. É um momento forte de confirmação. E tem mais uma reviravolta, né? Com o Abimeleque. Sim, o próprio Abimeleque, talvez aquele mesmo que tinha mandado ele embora por causa da prosperidade que gerou inveja. Agora volta. Pra quê?
para fazer uma aliança, um tratado de paz. E o motivo que ele dá é incrível. Qual é? Ele diz para o Isaac, está lá no versículo 28, a gente viu claramente que o Senhor está com você. Uau! Até os adversários reconhecendo. É o que o comentário adventista ressalta. A vida do Isaac, mesmo com as falhas dele, era um testemunho tão poderoso da bênção de Deus que até quem era contra teve que admitir. Olhando para esse capítulo todo, então, que retrato a gente tem? Um retrato bem humano, eu diria. Deus trabalhando com gente imperfeita, famílias com seus problemas. O Maná Online até chama a família dos patriarcas de disfuncional. Forte isso. Mas ressalta que Deus nunca os abandonou, permaneceu fiel. E o capítulo termina mostrando que os problemas continuam, né? Como assim? Fala do desgosto do Isaac e da Rebeca com os casamentos do Esaú, o filho deles, com mulheres cananeias, fora da linha da promessa. Mostra que a vida seguia com desafios. Então, resumindo a nossa conversa sobre Gênesis 26, a gente vê o Isaac passando por fome, por conflito, repetindo erros do pai. Mas sempre debaixo da promessa e da bênção de Deus, que não falha. Vimos Deus presente na dificuldade, o peso dos padrões familiares, a importância de perseverar. E principalmente a fidelidade de Deus, mesmo com a nossa inconstância, né? Com pessoas falhas que tentam seguir Ele. Exatamente. E sabe, tem um detalhe que me chama a atenção e talvez valha a pena a gente pensar um pouco mais. O texto diz especificamente que Isaac tornou a cavar os poços, que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. Sim, ele reabriu os poços do pai. Isso. Essa ação de reabrir o que foi bloqueado, que dava vida e que a oposição tentou fechar. O que será que isso sugere para nós hoje? Sobre o esforço talvez contínuo que a gente precisa ter para manter ou até recuperar o acesso àquilo que é fundamental na nossa fé, na nossa herança espiritual, que gerações anteriores estabeleceram e que às vezes a oposição ou até o nosso próprio descuido tenta soterrar. Interessante. Reabrir as fontes. Fica aí a reflexão, né? O que significa para a gente hoje tornar a cavar os poços de Abraão?